Brasil também tem guerra civil, viu? Porque a morte de um chefe da milícia, provocou um verdadeiro caos na zona oeste do Rio de Janeiro. Nessa semana, acho que vocês viram, acompanharam, ao menos 27 ônibus foram queimados a mando de vários criminosos ali na região. Outros veículos e pneus também foram incendiados, fechando várias vias. Os ataques são em represália à morte do sobrinho do miliciano Zinho, na comunidade Três Pontes. Mateus da Silva Rezende, conhecido como Teteu e Faustão, eram apontados como o número 1 e 2 na hierarquia da milícia comandada pelo tio e foi morto durante uma troca de tiros com a Polícia Civil. O presidente Lula prometeu apoio, mas negou o envio das Forças Armadas para o Rio de Janeiro. Numa declaração, o presidente da República comparou a situação da capital com a faixa de Gaza devido à quantidade de fogo e também de fumaça. Para isso, nós temos aqui na nossa roda a participação agora do prefeito de Santo André, Paulinho Serra, e o delegado Palumbo, que chegou, o senhor, e não trouxe café. Qual que é a penalidade em relação a isso? Vai pagar pelo menos a pizza, né? Ao final do programa. Paulumbão, bem-vindo. Obrigado, sempre uma grande honra. Eu quero muito ouvir um comentário teu sobre toda essa treta no Rio de Janeiro essa semana. O Rio de Janeiro está desandado há muitos anos, né? E agora a situação piorou lamentavelmente, não só Rio de Janeiro, Bahia, outros estados. Até aqui em São Paulo mesmo, parece que o crime está mais à vontade. E o Rio de Janeiro vive uma calamidade. Eu tenho um amigo, inclusive é deputado, Sargento Portugal, que ele me noticia, né, a realidade do Rio de Janeiro. Como, por exemplo, policiais que trabalham em morros, eles têm que pedir autorização para o tráfico olha a viatura, para depois eles subirem, faz uma checagem, coisas absurdas que se contar ninguém acredita. Nós estamos esperando essas imagens para vir, inclusive nós vamos jogar, se vocês quiserem, aqui na Jovem Pan, o policial tendo que pedir bênção, entre aspas, para o traficante para subir o morro, para assumir o seu posto, e depois quando ele quer ir numa padaria, por exemplo, ele tem que fazer um sinal, e aí o traficante sinaliza, ele vai. Então isso é a falência total da segurança pública no Brasil. Lamentavelmente o que a gente vê é isso. E essas armas que entram, fuzis, .50, .30, 762, não são armas de colecionadores, não são armas que vieram de forma legal, são armas oriundas de contrabandos, inclusive granadas. E se a gente não investir em investigação, vai ficar muito difícil essa situação. O que é investir em investigação? É na polícia judiciária, que por esse Brasil afora está capengando, falida, sucateada e mal paga. E por que os gestores preferem investir naquela polícia que aparece? Porque tem aquele efeito visual. Olha, tem 400 viaturas, mas não tem um policial para fazer boletim de ocorrência. É por isso que a gente vê pelo Brasil, interior de São Paulo, delegacias fechando. A Raquel sabe disso, que ela foi do sindicato há muito tempo. Delegacias fechando e o policial militar, quando pega uma ocorrência, tem que viajar 40, 50, 60 quilômetros e a cidade fica desguarnecida. Este é o modelo atual da maioria dos gestores. Eu não estou fazendo crítica a nenhum especificamente, mas a maioria dos governadores não trata esse assunto com seriedade. E o prefeito, quando ele é sábio, ele investe na guarda, Paulo. Por quê? Porque sabe que é uma importante aliada no combate à criminalidade. A gente vê aí cidades aí onde o prefeito investe na guarda. Eu vou citar um exemplo, São José dos Campos, que eu estive visitando na última sexta-feira. A guarda com armamento bom, carros elétricos, carros alugados. Incrivelmente, se eu contar aqui, vocês talvez não acreditem. Eu cansei de pagar a viatura que eu batia perseguindo traficante, perseguindo bandido. Então a gente batia a viatura, ela ia pro funileiro e a gente fazia um rateio lá entre os policiais. Vamos dividir aqui, porque senão vai pra corregedoria e nós somos punidos. A Raquel também sabe disso. Isso é um absurdo. Então quando o gestor ele aluga essas viaturas, é feita a manutenção, a viatura vem com seguro, se bate o policial não tem responsabilidade. Claro, se ele não agir com dolo, ele não vai ter responsabilidade nenhuma. Troque-se a viatura, troque-se o equipamento. Sim. E o policial já não tem mais que fazer a manutenção. Agora, você falou da responsabilidade dos prefeitos. A gente está aqui com um prefeito de uma das maiores cidades aí da Grande São Paulo, que é a cidade de Santo André. Quantos milhares? 750 mil habitantes. 750 mil habitantes. Ou seja, prefeito, qual que é a responsabilidade de um prefeito na segurança? Então, Paulinho, o Palumbo colocou bem. Nós temos lá uma das maiores guardas municipais do Brasil. A gente ampliou em 30% a guarda. Criamos uma operação delegada da Guarda Municipal. Fizemos logo no primeiro ano de governo um plano de carreira, Palumbo. E estamos entre as 3 mais bem pagas guardas municipais também do Brasil. Equipamos com viatura, armamento, colete. A guarda hoje atua como uma polícia municipal mesmo em Santo André. Então a gente vê que faz muita diferença. Agora, não é suficiente.
A gente analisando a questão da segurança pública como política pública, o Palumbo tem muita razão quando ele diz que muitas vezes não se investe naquilo que não aparece. E no Brasil a gente tem clareza de que não somos grandes produtores de drogas e não somos produtores de armas. Então, se a gente for, falando do Rio de Janeiro, verificar de onde vem essa droga, de onde vem essa arma, vem de fora. Então, está entrando. Se a gente tivesse uma política de fronteiras, né, com outro tipo de policiamento, que nós não temos no Brasil, da forma correta, mas que não apareceria num primeiro momento, a gente poderia barrar essa entrada. Todos os países conseguiram fazer mudança, ou cidades que conseguiram fazer, Nova York, que teve a tolerância zero, Medellín, na Colômbia, que tem um bom projeto também que transformou a vida da cidade, investiram nessa questão da capacitação, na questão da inteligência. E um outro ponto que o nosso país, na minha opinião, é muito debilitário, sim, é a questão da legislação penal. Então aqui especialistas que conhecem muito mais do que eu, não fica preso. Mas eu estou como prefeito dando aqui o que a gente estuda, né? A nossa legislação é um convite a criminalidade. Os caras soltaram metade essa semana dos caras que então, soltaram... por quê? E pode falar, o Código Penal é da década de 40, precisa atualizar. Pode até atualizar, seria o ideal. Mas se tirassem só as progressões de pena, se voltasse ao Código Penal original, a gente já evoluiria. Tem regalia para preso, ele teve livre-arbítrio, ele cometeu o crime porque a Guarda Municipal lá em Santo André prende e solta, às vezes, o mesmo bandido 2, 3 vezes por ano. É inacreditável. É inacreditável. Deixa eu só colocar aqui na roda, gente, que vai conversar com a gente para falar sobre essa crise da segurança pública no Rio de Janeiro. A gente vai contar com a participação da deputada estadual Amanda Armelau, mais conhecida como Índia Armelau. Seja muito bem-vinda, deputada, aqui ao Tá na Roda. A senhora me ouve bem? Sim. Boa tarde para todos. Obrigada pelo convite. Estou escutando aqui as posições, as colocações do prefeito e do delegado são excelentes. A nossa realidade é que ela é diferente de qualquer um. E eu quero participar desse debate para poder expor um pouquinho realmente do que está acontecendo, porque muita narrativa é criada na mídia, infelizmente, né? Eu vi a doutora falando, a vítima da sociedade é sempre o bandido, e não é assim. Então, muito obrigado pelo convite. A gente quer te ouvir, deputada, e entender como é que se resolve essa história, né? Porque a gente vê muitas narrativas políticas mesmo e pouca solução nessa história. Do ponto de vista prático, o que a senhora defende? Eu defendo que o policial tem que trabalhar. Infelizmente, leis frouxas, né? A gente estava falando exatamente, o prefeito foi muito feliz na sua colocação, leis frouxas tornam crimes fortes, crimes organizados, bandidos marginais, vagabundos, sem medo de morrer, sem medo de ser preso. A polícia não consegue mais trabalhar. A DPF 635, ela simplesmente fez um favor aos vagabundos de conseguir se esconder. O Rio de Janeiro, ele tem um crime onde nenhum estado do Rio de Janeiro tem. Os vagabundos aqui, eles andam de fuzil como se fosse água, não é pistola. Então, eu acho que para a gente aprender a lidar com esse tipo de crime, não temos que conversar com pessoas engomadas, nós temos que pegar o CORE, o BOP, o pessoal da Polícia Penal, né, da RECOM, que faz a recaptura, que trabalha nos presídios, para conversar, porque eles vivem o dia a dia disso. Foi como o delegado falou, o Sargento Portugal, ele traz para eles realidade, porque o sargento é da rua. Então a gente tem que pegar essas pessoas que vivem essa realidade e parar de colocar a culpa na polícia. Cara, a polícia são nossos heróis. Eles são nosso primeiro escudo, eles estão lá colocando a vida em risco todos os dias para defender pessoas como você e eu, que eles não conhecem. Então, assim, eu tento aqui no parlamento trazer projetos de lei que defendam, que vai melhorar a qualidade de vida desses nossos heróis, mas infelizmente a gente tem que mudar essas narrativas e mudar um pouco, igual essas pessoas que defendem que, né, o Hamas apenas está se defendendo. Eu falei, o Hamas dizem que ele está apenas lutando por território. O Comando Vermelho aqui é a mesma coisa. Ele está lutando por território. Se ele resolver descer aqui pro asfalto, vai ser uma guerra. Então, na minha concepção, é simples. Penas mais rígidas, sem direito à saidinha. Eu sou a favor da prisão perpétua, sem esse negócio, bom comportamento, 5, 10 anos, e pegou armamento de guerra. Prisão perpétua, não tem choro. O cara não foi preso com uma pistola, né? Se eu não me engano, foi o prefeito que falou, tudo vem, tudo está entrando. E aí nós temos a narrativa que os policiais e os colecionadores estão vendendo as armas para os bandidos. A gente tem que acabar com essas narrativas. Vagabundo é vagabundo. Eu falei isso em plenário. Tá com um fuzil na mão, 7 palmos do chão. O policial não tem que ter medo de defender a sua vida, defender a sociedade. Então a gente tem que ter um governo que é a favor, sim, do cidadão de bem.
e não a favor do vagabundo. Porque eu não entendo como é que um pai de família vai estar com um fuzil ali com um radinho. Isso tá errado. Então, assim, aqui no Rio de Janeiro, como a gente fala, o buraco é muito mais embaixo, mas eu tenho um marido que é policial penal, eu sou cercada por policiais, então a realidade que a gente vive, meu marido hoje tem um alvo nas costas. Todo policial no Rio hoje tem um alvo nas costas. Então isso tem que acabar. O policial, o bandido, ele tem que ter medo do policial, ele tem que falar, caraca, policial, autoridade, vou ficar na minha. Os caras, arrastaram. Deputada, essa semana aqui, um policial presente, eles chutaram. Deputada, tem várias perguntas aqui que a nossa turma quer fazer para a senhora. Eu sei. Não, estamos ouvindo atentamente aqui o que a senhora está falando. Eu vou passar a palavra para o Márcio. Deputada, parabéns pela colocação e meus pêsames para viver no Rio de Janeiro, que é uma cidade, é um estado dominado pelo narcotráfico e pela milícia e não necessariamente nessa ordem. Vou falar uma coisa para você, Paulo, para todo mundo aqui nessa roda. Alguém tem dúvida que nesse país o maior problema hoje é a segurança pública? Os vagabundos tomaram as cidades, os vagabundos tomaram todas as cidades do Brasil. É a pauta da eleição do ano que vem. Não é só São Paulo e vai ser, com certeza, uma grande pauta para a eleição. E não é todo prefeito que tem a competência do Paulo Serra, que faz um trabalho espetacular. Agora, nós temos um problema, deputada, e esse é grave. Hoje, a gente tem medo de sair de casa, a gente tem medo de sair do carro, a gente tem medo de sair para trabalhar, a gente tem medo de usar um relógio, um celular, qualquer coisa, um pingente. Nós estamos vivendo sobre um poder paralelo. Nós perdemos a vergonha por quê? Na segurança pública, deputada. Sim, mas por que chegamos onde chegamos? Deputada, a gente pode entrar nesse mérito aí. Eu penso o seguinte, a gente tem que olhar para frente. A gente precisa não ter novas leis, mas aplicar severamente as leis que nós já temos. Mas não dá para aplicar. Ó, o sexto da pena, 2/3 da pena, a prisão domiciliar, tornozeleira eletrônica. Não dá para aplicar. Tem que mudar a lei. O vagabundo sai na audiência de custódia. Eles contam com a desmoralização. A lei é frouxa. É mais sistema prisional desse país. A Constituição. A lei ela é muito frouxa. Nós estamos dominados pelo crime organizado. Não tem medo de ser preso. Sim, nós somos dominados pelo crime organizado. Mas uma coisa é o seguinte, como é que eu vou pegar novas leis se eu não vou aprender com os meus erros passados? Tá no eu tenho, olha, os vagabundos, eles não têm medo, não têm respeito e eles enfrentam a polícia. A quantidade de policiais que morrem em serviço aqui nesse país não existe em lugar nenhum no mundo, a não ser nas guerras. Agora, o policial, todo dia, e a delegada Raquel Palumbo, vocês sabem, o policial sai de casa sem a certeza que vai voltar. Sabe por quê? Porque ele não tem coragem nem de andar com a carteira de policial dele na carteira. Ele sabe que vai ser preso, com certeza vai sair. O vagabundo pega ele e mata. É o principal problema. Então, nós estamos vivendo sabe de quem uma é o que acontece? absurda. O vagabundo hoje, ele tem a proteção de uma parte do governo, de uma parte dos parlamentares. Isso não existe. Vagabundo é vagabundo. É verdade. Ele matou um policial, ele não tem que sair já. Ele matou qualquer pessoa, ele tem prisão perpétua. Eu sou a favor da prisão perpétua. Ele foi pego com armamento de guerra, é prisão perpétua. Então, assim, a questão não é aplicar as leis. Não, são novas leis. Eu quero prisão perpétua para um cara que está com armamento de guerra, que ele derruba um helicóptero. Rio de Janeiro não está para amadores. Ô, deputada, o maior aliado hoje do crime organizado, infelizmente, é a legislação nossa vigente. Os caras trabalham. Na verdade, os maiores aliados são os políticos, parte dos políticos. Os caras trabalham. Porque os caras não querem acabar nem com a saidinha. Os caras não querem acabar com a saidinha que tá parada no Senado. Eles não querem acabar. Com a saidinha. Paulo, e outra coisa, o sistema de segurança pública não é só polícia militar e civil, não. Pouquíssimas pessoas falam da polícia científica e da penal. Vai trabalhar num presídio pra você ver como é que é. Quem é que fala de polícia penal? Ninguém fala. Meu marido é policial penal. Eu queria elogiá-la, Eu defendo muito essa pauta. Mas a senhora sabe que a senhora é uma raridade no meio. Deputada, porque só se fala em PM e civil. Esquece da científica e esquece da polícia penal. Absurdo. Então, a Polícia Penal hoje, ela abriu um grupamento chamado RECAP, que é recaptura, justamente dos foragidos do Rio de Janeiro. Cara, os caras sobem morro. Meu marido tem um tiro de fuzil na perna justamente por ter ido atrás, se eu não me engano, do primo do senhor das armas que fugiu com aquele documento falso.
Então, assim, eu sei o que é ser um policial penal, não por ser, mas por conviver com essa categoria. É só vagabundo. Ali a tua vida tá entregue, porque se eles sabem quem é você, eles vão atrás da sua família. É difícil de lidar. Então, deputada, a segurança pública ela tem que ser abraçada como geral. Deputada, aqui é a delegada Raquel, gostaria de elogiar a sua postura, a sua coragem, a forma como você protege e defende segurança pública aí no estado do Rio de Janeiro. Tem a minha admiração, só que infelizmente a gente tem algumas problemáticas quando a gente fala em legislação. Por exemplo, prisão perpétua ou pena de morte, porque a partir do momento que o Brasil é signatário de pactos e convenções internacionais que versam direitos humanos, é praticamente impossível retrocesso para que a gente possa implementar, porque aqui a gente já não tem. E eu falo mais, se a gente só pudesse ter interpretação de acordo com a lei e não interpretação elástica a favor da bandidagem, interpretação elástica prejudicando os vulneráveis, as vítimas, teríamos uma segurança pública, um sistema de justiça mais adequado e mais justo. Mas voltando à questão do Rio de Janeiro, quando a gente fala das milícias, aliás, narcomilícias, porque a gente sabe que hoje as milícias dominam de forma territorial quase que 70%, aí infelizmente nós percebemos o poder bélico dessas milícias e, infelizmente, a gente não pode classificar como terrorismo sob pena de ainda darmos justificativa ideológica, política para esses criminosos que praticam crimes amedrontando e colocando em risco permanente a população do Rio de Janeiro. Sob pena de cairmos no erro que a Colômbia caiu quando classificou em terrorismo os atos daqueles cartéis que hoje surrupiaram os poderes políticos e tem partido político ali na Colômbia dominado. Aqui no Brasil, eu percebo isso claramente lá no Congresso Agora a gente pode falar muito bem do narcoterrorismo. A gente pode falar do narcoterrorismo, que aí sim eles utilizam o tráfico de drogas, esse poder financeiro, econômico internacional para impor e colocar as suas ideias políticas e ideológicas. Então, o problema vivenciado pelo Rio de Janeiro, nós precisamos de mais parlamentares corajosos e que coloquem sim a sua fala, como você, deputada, para que a gente não para que o estado do Rio de Janeiro, que é um cartão postal mundial do nosso Brasil, delegado Palumbo, não fique assim, sendo esse exemplo vexatório para o resto do mundo. Deputada, olha onde chegou a vagabundagem. Hoje, a gente fala em presídio, do cara ser preso. O cara chega no presídio e ele tem, entre aspas, ele tem que escolher a facção que ele vai pertencer dentro do presídio. Ou seja, os presídios também foram tomados pelos criminosos. Não tem por onde correr. E eu vou dizer uma coisa para a senhora, deputada. Parabéns ao seu marido que tem coragem de ser policial nesse país. Agora, Paulinho... Deputada. Eu acho que assim, olha, o presídio, não só o presídio, mas como toda a nossa segurança pública, a gente está com déficit. A gente precisa dos concursos. O número de policiais penais, policiais militares, policiais civis, o Rio de Janeiro está sofrendo com isso. Infelizmente, foi o que eu falei, que é uma realidade que a gente precisa do maior número de heróis na rua. Então, assim, a polícia penal, eu queria muito um dia ver se conseguimos liberar, fazer um documentário, porque foi como o delegado falou, as pessoas não sabem da realidade de um cara que eles chamam de agente carcerário. Eu achei, não, é só tomar conta de uma celinha ali. Cara, não é. Eu queria muito que as pessoas entendessem a realidade do core, a realidade... Essa realidade, as pessoas não têm noção. Todo mundo sentado com a bunda no sofá, falando de segurança pública como se entendesse. Não, o policial ele não pode reagir. Meu irmão, eu tô aqui, de segurança. Eu falei pro cara levantar as mãos. Ele bota a mão dentro do casaco, minha vida tá em jogo. Segundos pro cara pensar se ele vai morrer ou se ele vai viver. Aí eu tenho um monte de entendedor de segurança sentado com a bunda no sofá, que nunca subiu o morro, falando que o policial tá errado. Eu tive um projeto de lei de assistência jurídica que, infelizmente, o governo vetou, isso me entristeceu muito, porque a quantidade de policial hoje que não quer trabalhar tá maior, porque ele não tem o jurídico do lado dele também. Sim, Paulinho Serra me pediu a palavra. O Paulo falou, a gente acabou não dando a devida importância, eu acho que é fundamental. Ele falou da vontade política do Congresso Nacional de mexer nessa legislação, e se a gente fosse ainda mais fundo, de falar até da mudança do Pacto Federativo. Os países que têm segurança pública regulada pelos estados, um país continental como o Brasil, Palumbo, São Paulo é uma realidade, o Maranhão é outra, Amazonas é outra. A gente tinha que ter legislações estaduais
para regular isso, inclusive o Código Penal, que poderia ser estadual. Né? E a gente não discute isso, e aí o início é todo lá no Congresso Nacional. Esse, na minha opinião, Paulo, é o ponto mais importante a mexer com segurança. Porque a Constituição, na verdade, e mais, ela não deixa a sua Guarda Civil Metropolitana ter papel de polícia. Como é que pode uma coisa dessas? Ela tem uma série de funções limitadas. A não ser que ela veja alguém em flagrante, aí ela pode ir lá e prender, mas não pode investigar e não pode seguir em frente. É verdade. A gente precisava dar para os municípios e para os estados autonomia de definir toda a sua legislação sobre crime. E com isso, a gente teria muito mais espaço para fortalecer as nossas polícias civis, que estão depauperadas em quase todo o Brasil. Falida, sucateada e mal paga. A gente tinha no estado de São Paulo, chegamos a ter, se não me engano, me corrija depois se eu estiver errado, 38 mil policiais civis. Temos acho que 21 mil hoje em dia. Então, hoje a gente tem acho que em torno de 39. Tem uma coisa, Paulo, mas diminuiu, agora aumentou um pouco, mas ainda é muito pouca gente. Queridos, deixa eu só me despedir aqui da deputada. Deputada, muito obrigado, viu, querida, pela sua participação. Se você quiser fazer um último comentário, fica à vontade. Eu só queria que a população parasse de acreditar em narrativas, procurasse saber da verdade. E eu vou deixar bem claro, o vagabundo ele não é vítima da sociedade. Nós estamos aqui pelo cidadão de bem. Eu sou uma política, né? Não sei porque eu sou professora, na verdade, mas eu realmente, hoje, uma das minhas principais bandeiras é a segurança pública e a inocência das crianças. Então, eu peço aqui encarecidamente, você que é de direita, de esquerda, de centro, azul, baixo, parem de acreditar em narrativas, porque vai bater na sua porta e não vamos ter mais chance. Estamos tentando dar um limite à vagabundagem, não é nem parar, porque tá difícil, é dar um limite. Então, acordem, parem de acreditar na narrativa que vagabundo é vítima da sociedade. Tá com um fuzil na mão? O policial tem todo o direito de se defender e esse cara aí parar 7 palmos do chão. É isso, obrigado. Índia, um abração pra senhora, viu? A deputada Índia Armelau participou aqui do Tá na Roda. Marcião, eu preciso me despedir de você, meu amigo. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Obrigado pelo carinho, sempre um prazer estar aqui no seu programa. Você é um craque, Paulinho, ó. Valeu, querido, obrigado.